Todos podemos ver que estes capítulos são uma longa narração, um longo registro. Lucas aqui descreve a viagem de Paulo de Cesareia a Roma. Às vezes eu me pergunto, por que Lucas nos dá um registro tão pormenorizado? Em algumas questões ele é bastante breve, mas nesta viagem o registro é totalmente tão vívido e tão detalhado. Depois de muita consideração, eu descobri, eu creio, a razão. Isto é, Lucas quer nos apresentar um quadro para nos mostrar estes poucos pontos, principalmente para nos mostrar o ataque de Satanás ao apóstolo. Vocês podem ver que na viagem inteira não houve nenhuma facilidade, não houve nada fácil, nada suave, mas muitas dificuldades. Desde o começo eles não tiveram um tempo bom, e aquilo fez com que eles tivessem um longo período. Eu contei aproximadamente, ao menos 5 meses. Eles estavam invernando naquela ilha. E aquela invernada durou 3 meses, por causa do mar tempestuoso, e nenhum navio podia navegar no mar. Então, todos tinham que ficar lá, num lugar de abrigo, para passar o inverno, por 3 meses. E provavelmente 14 dias e outros 14 dias. 2 vezes 14 dias. Negócio assim, é bom vocês contarem. De qualquer forma, é um longo período de tempo. Hoje nós tomamos um avião de Roma a Jerusalém, e eu creio realmente que leva a menos de 3 horas. Alguns de nós passamos por aquela parte do mundo de avião em 1977 e não nos levou muito tempo. Satanás estava por trás da cena, atacando a todo momento, a todo tempo. Eu não preciso entrar nos detalhes. Vocês podem ver todos os ataques. Contudo, por outro lado, este quadro nos mostra o bom cuidado do Senhor, o cuidado bondoso e soberano do Senhor. O Senhor ainda está acima de todos e tudo. Ele está acima da tempestade, está acima do vento, Ele está acima de todas as coisas, certo? Ele está acima de todas as coisas. Vocês podem ver? Primeiramente, o Senhor estava acima do centurião, o qual levou Paulo para Roma. Provavelmente com 100 soldados, porque ele era um centurião, e debaixo dele deveria haver 100 soldados. E isto foi para levar a cabo esta comissão de levar este prisioneiro de Cesareia para Roma, e para isso eles usaram 100 soldados. Mas não há nenhum registro de que além de Paulo havia outros prisioneiros. Não, apenas um prisioneiro. Eles usaram tantos soldados. E a primeira coisa sobre a qual o Senhor era soberano é que Ele fez este centurião tão bondoso. Na primeira estação, Ele deixou Paulo visitar os seus amigos. É claro, esta visita sempre era realizada com alguns soldados. É claro também, as correntes estavam nele ainda. As correntes nunca eram tiradas dele em todos aqueles anos. Então, vocês podem ver que o Senhor enviou o anjo para Paulo quando eles estavam na tempestade, e todo mundo estimava que eles não seriam mais salvos, que não havia mais esperança. Toda a esperança de serem salvos tinha desaparecido. Então, naquele tempo,
Naquele momento, o anjo falou para Paulo que Paulo certamente iria comparecer perante César em Roma. Então, o anjo também falou para Paulo que o Senhor não apenas iria salvar a vida dele, mas também a vida de todos aqueles que estavam no mesmo barco. Foi falado para ele que o Senhor deu todas aquelas 276 vidas ou almas para Paulo. Então, isso significa o quê? Significa que Paulo imediatamente tinha um pequeno reino ali. Ele tinha um reino de 276 cidadãos. Vocês podem ver isto? É claro, Aristarco, o Tessalonicense, estava com ele. E além disso, Lucas estava lá. Ele era o médico acompanhando Paulo, cuidando dele, cuidando da saúde dele e também cuidando de um registro completo. Ele era o repórter com eles, anotando todos os detalhes. E hoje nós podemos ler um pedaço do registro de Lucas como jornal. Portanto, estes 2 capítulos são como um artigo de jornal, escrito por um repórter. Lucas fez isto. Então, na verdade, Lucas funcionou de 2 maneiras, cuidando de Paulo, da saúde dele e anotando um registro completo. Graças ao Senhor que hoje nós temos tal registro. Quanto mais você lê, mais isto se torna significativo. Por todos os meios, você pode ver que o Senhor estava lá, governando os ataques de Satanás. O Senhor estava lá. Tudo aconteceu no momento exato. E Paulo foi preservado. E Paulo teve a oportunidade de exercer o seu tipo de ascendência. Eu chamo isso de ascendência. E o seu tipo de sabedoria. E ele mostrou a sua dignidade naquele tipo de vida humana. Sem dúvida. Aquilo será visto mais tarde. Aquilo era a vida de viver Cristo e magnificar Cristo. Então, em terceiro lugar, o quadro principalmente nos mostra a personalidade, o comportamento, o caráter, a vida que Paulo tinha naquele momento. Lendo esta porção cuidadosamente, você poderá ver que Paulo, sem dúvida, estava vivendo uma vida exatamente como aquela que ele esperava em Filipenses 3. Você sabe, em Filipenses 3, ele nos disse que ele estava indo ao encalço de Cristo para que pudesse ser achado em Cristo. Eu sinto que quando eu estava lendo esses 2 capítulos, eu achei Paulo em Cristo. Paulo realmente foi achado por mim em Cristo. Aqui há um homem numa navegação dura, navegação difícil. Naquela viagem difícil, ele viveu uma vida, vocês veem, perfeita, completa, mostrando a sua ascendência. Ele realmente era super, certo? E mostrando a sua dignidade. Ele era um prisioneiro. Todavia, vocês podem ver que, por fim, o comportamento dele era como o de um rei. Ele se comportou como um rei. E ele tinha a vista e a sabedoria e a visão para lidar com todas as coisas. Ele ajudou as pessoas com as suas predições. Claro, o Senhor estava com ele. Ele curou as pessoas e ele venceu o veneno, a serpente venenosa e assim por diante. Vocês podem ler esses 2 capítulos e aqui vocês podem ver um quadro de um homem que era um prisioneiro. Todavia, ele se tornou o centro da situação toda. Certo? Ele era apenas um prisioneiro entre 276 passageiros. Todavia, ele se tornou o foco, o centro
situação toda. Certo? Não importa onde quer que ele esteja, no mar, na ilha ou na tempestade, onde quer que ele estivesse, ele estava em cima, acima de todos. Eu quero mostrar aqui alguns pontos da sua vida. Quando a tempestade veio, ele expressou o que ele sentiu, certo? Porque ele era tão sábio. Vocês veem? Havia 276 pessoas lá. Parece que todo mundo estava sendo enganado. Todo mundo foi enganado, inclusive os marinheiros. Vocês sabem, a provisão dos marinheiros era para levarem a cabo a viagem marítima. Vocês podem dizer que eles eram os peritos. Eles conhecem a situação do mar, eles conhecem os ventos, as tempestades e todas estas coisas. Eles são os peritos em navegar, na navegação, mas eles não tinham a vista interior como Paulo teve. Vocês veem? E isto forçou Paulo, na primeira vez, a propor-lhes que o futuro não seria tão agradável. Portanto, não vamos viajar. É melhor ficar em algum lugar e nos abrigar até que o tempo melhorasse. Mas eles não queriam tomar a palavra dele, especialmente os navegadores, isto é, os marinheiros. Eles convenceram o centurião para não ouvir as palavras de Paulo. Então eles prosseguiram no conceito deles, e era o conceito errado. E Paulo não era um marinheiro. Paulo não era um navegador. Paulo era um prisioneiro. Eles eram um prisioneiro neste momento, e não um pregador neste momento. Contudo, ele tinha mais vista interior de todos os centuriões, dos soldados e dos marinheiros, dos navegadores. E com isto vocês podem ver, ele era um caráter tanto, certo? Então, depois daquilo, eles prosseguiram viagem. E o tempo se tornou pior e pior, até o ponto de todos terem perdido a esperança. Perdido a esperança. Há um versículo aqui que diz que toda a esperança tinha desaparecido. Toda a esperança de serem salvos. Então, naquele momento, uma boa oportunidade surgiu para Paulo. Então Paulo proferiu a sua voz novamente, pela segunda vez, no versículo 21. E quando tinham passado muito tempo sem comer, Paulo então, pondo-se em pé no meio deles, disse: Ó homens, vós deveis ter me ouvido. Vós devíeis ter me ouvido. Vós devíeis ter me ouvido. E não partir de Creta e encontrar este dano e perda. Ele era franco. Mas os outros não tinham nenhuma palavra para falar. Eles foram todos subjugados, todos os navegadores e o centurião. Então ele disse: agora eu vos aconselho a vos animar. Se alegrem, certo? Sejam alegres. Isto é, todo mundo estava lá com a cabeça baixa, perdendo o coração, desanimado, esperando pela morte. Mas Paulo disse: animai-vos, porque não haverá perda de vida entre vós, mas somente este navio. Vocês, os navegadores, não me ouviram, então vocês vão perder o seu barco. Pois, esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem eu pertenço, ou de quem eu sou, isto é bastante significativo. Número 1, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. E número 2, eu sirvo a Deus. O anjo de tal Deus fosse a meu lado, dizendo: não temas, Paulo, tu deves estar de pé diante de César.
E eis que Deus te concedeu todos aqueles que estão navegando contigo. Portanto, ele declarou o seu pequeno império. Isto indicou que todos vós deveis estar debaixo de mim, certo? Porque Deus os deu a todos para mim. Sem eu, todos vocês perderiam as suas vidas. Simplesmente por causa de mim, as suas vidas serão preservadas. Então o Senhor está dando todos vocês que foram preservados para mim. O Senhor os concedeu para mim. Pense um pouco, quando o centurião ouviu isto, e quando os navegadores ouviram isto, quem seria a cabeça lá? Quem seria o cabeça? Vamos falar sobre democracia. Certamente, humanamente falando, o centurião era a autoridade lá, mas agora o reinado foi transferido, certo? Do centurião para o prisioneiro, o qual ele estava guardando. Então vocês podem ver algo realmente soberano. Bem, no versículo 21, vocês têm uma nota lá. Ó homens, vós deveríeis ter me ouvido. A nota 21:2, sobre deveríeis. 21:2. Embora Paulo fosse um prisioneiro em cadeias, o seu comportamento exibia a ascendência com dignidade. Mesmo nesta palavra, vós deveríeis ter me ouvido. Nesta pequena palavra, Paulo exibiu a sua ascendência com dignidade. A narração de Lucas, como um relato do mover do Senhor na terra, não salienta a doutrina, mas o testemunho das testemunhas do Senhor. Certamente, Paulo estava aqui, não sendo um pregador, mas uma testemunha, certo? Ele era uma testemunha do Senhor. Por esta razão, na sua narração, não há pormenores de doutrina, mas dos eventos que ocorreram às suas testemunhas, a fim de retratar os seus testemunhos nas vidas deles. É especialmente assim com a viagem de Paulo nos 2 últimos capítulos. Eu escrevi esta nota aqui propositadamente para chamar a sua atenção. Não leiam apenas uma história de marinheiro aqui, mas vocês devem ver nesta história uma espécie de vida de Cristo, das testemunhas vivas de Cristo. Então ele continuou dizendo: portanto, animai-vos, homens, porque eu creio que Deus é assim, porque isto foi falado para mim, porque devemos encalhar numa certa ilha. Vocês podem dizer que isto é uma profecia, certo? Vocês podem dizer que isto é uma profecia, mas na minha opinião, isto foi mais do que uma vista interior. Isto era mais uma vista interior do que uma predição, porque Paulo teve a sabedoria de olhar para dentro da situação, e ele percebia que aquele navio seria encalhado num certo lugar, certo? Bem, vocês podem dizer, isto é uma profecia. Está bem, mas de qualquer forma, ele deu uma palavra definitiva. Porém, devemos encalhar numa certa ilha. De acordo com esta certa ilha, isto pode ser considerado uma profecia. Vocês sabem, encalhar numa ilha
Talvez seja num recife, num lugar raso, ou numa ilha. Vocês veem? Mas a palavra ilha aqui é bastante definitiva. Tão definitiva. Isto talvez seja uma profecia. Mas de qualquer forma, Lucas, aqui neste registro, também nos dá um contraste da vileza e da tolice dos marinheiros e dos soldados. Então, aqui há uma seção que lhes mostra que todas as pessoas que não tinham Cristo, quão baixos eles eram, quão tolos eles eram. Eu lhes digo, vocês sabem, quando a situação apareceu com bastante dificuldade, os peritos da navegação, eles queriam fazer algo para fugir. Eles perceberam que não tinha mais esperança para eles. Então eles não queriam arcar com as consequências. Então eles queriam fazer algo, fingindo fazer uma outra coisa. Na verdade, eles queriam deixar o barco para fugir. E eles foram pegos por Paulo, o rei. O rei estava lá, observando-os, vigiando-os. Bem, de qualquer forma, nós chegaremos a isso mais tarde. Agora vamos ler para vocês o que os marinheiros fizeram. O versículo 29 diz: E receosos de que fôssemos atirados contra os lugares rochosos, eles lançaram 4 âncoras da popa e desejavam que rompesse o dia. No versículo 30, E quando os marinheiros estavam procurando fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto, eles estavam pretextando fazer algo. Mas eles estavam tentando largar âncoras da proa. Então, Paulo viu, e ele falou para o centurião e os soldados: Se estes homens, estes marinheiros, estes peritos, não permanecerem a bordo, vós não podereis ser salvos. Então Paulo ordenou, eu vou dizer até que Paulo lhes deu um decreto para o seu exército, para fazer algo, certo? Então, os soldados cortaram os cabos do bote, com os quais os marinheiros queriam fugir. Então, os soldados cortaram os cabos e os deixaram afastar-se. E, enquanto amanhecia, Paulo os encorajava que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia. Coitado desse homem. 14 dias que eles não comeram, em que esperando estáis sem comer. Eles estavam esperando, olhando para a tempestade, eles não tinham nenhum coração para comer. Agora Paulo disse: Eu vos encorajo que comais alguma coisa, porque isto é a vossa salvação. Porque se vocês morrerem de fome, quando o tempo vier, vocês vão ter que fazer algo para se salvar e ir para a terra, vocês não vão ter nenhuma força. Agora vocês têm que se encher de comida para que possam ter a força para nadar. Vocês entendem isto? Comam para que isto seja a sua salvação. No começo, eu não entendia esta palavra. Isto é para a sua salvação? O que é isto? Eles deviam encher o estômago. Isto é, vocês têm que bombear um pouco de ar. Pôr um pouco de ar no seu pneu. Não ter um pneu murcho, você tem que encher-se de ar. Vocês devem ter alguma comida para que possam ter força para nadar do navio para a terra. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. E tendo dito isto, tomou o pão, ouçam, ele tomou o pão e deu graças a Deus na presença de todos.
Que tipo de comer, né? E isto realmente foi algo soberano. Um prisioneiro estava praticando ele mesmo como o quê? Realmente como um rei, como o cabeça de uma grande família. Este avô deu a palavra da graça, certo? Ele deu as graças pela comida. Realmente era uma cena e tanta. Não esqueçam que o navio estava lá, jogando de um lado para o outro. Todo mundo estava com medo de perder a vida. Mas Paulo disse, animai-vos, estejam em paz, comam um pouco de comida, encham-se, porque dentro de pouco tempo vocês vão ter que nadar. Preparem-se. Então ele tomou o pão e deu graças diante de todas estas 276 pessoas. Que quadro, né? Então, ele o partiu e ele começou a comer. Ele tomou a liderança de comer. Porque todos eles estavam morrendo de medo. Eles não tinham nenhum ânimo para comer nada. Porque eles estavam ainda olhando para a tempestade. A tempestade ainda estava ocorrendo, tornando-se pior e pior. Então eles não tinham nenhum ânimo para comer. Então Paulo deu um exemplo para eles. Ele disse, eu estou animado, para mim não tem nada aqui. Eu tenho paz, sigam-me, me imitem. Eu sou um homem vivendo Cristo, eu tenho a paz, portanto vocês devem me seguir para viver Cristo. Certo? Portanto, ele tomou a liderança para comer. Então todos se animaram e tomaram alimento. E agora estávamos no navio 276 almas. Então, bastante significativo. As coisas ocorreram gradativamente e se tornou uma situação que o navio bateu num recife, isto é, num lugar raso, entre duas correntes no mar, em ambos os lados, e eles encalharam o navio. E a popa se partiu. Então, eles foram encalhados, mas a popa se abriu pela violência do mar. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Então os soldados tiveram um conselho. Eles tiveram um conselho. O conselho deles era que eles deveriam matar os prisioneiros. Os marinheiros queriam fugir. Os soldados queriam matar todos os prisioneiros. Bem, isso indica que há alguns prisioneiros, outros prisioneiros, certo? Para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, isto nós devemos admitir, foi soberano do Senhor. Impediu-os da sua intenção e ordenou que os que fossem capazes de nadar, que se atirassem ao mar, primeiramente, e alcançar a terra. Portanto, eles precisavam da comida aqui, certo? E o resto, alguns em tábuas e outros em destroços do navio, e assim por diante, todos tinham que nadar, quer com tábuas ou com outras coisas, todos tinham que nadar. E assim foi que todos se salvaram em terra. Então, eles desceram na terra. E o capítulo 28 nos fala de todas as coisas milagrosas, certo? Eles foram para a terra e os nativos mostraram muita bondade para eles. E desta vez, eles acenderam uma fogueira, era bastante frio para estes pobres
marinheiros que escaparam. Então, Paulo tomou um feixe de gravetos e havia uma cobra escondida lá. E aquela cobra, tocada pelo calor, se tornou bastante ativa. E deu uma boa mordida. É claro, os nativos sabem, conhecem aquela cobra. Deve ter sido uma cobra bastante venenosa. Então todos os nativos ficaram chocados. Puxa, esse aí deve ser um assassino, porque ele assassinou as pessoas e escapou, mas a justiça não o permite fugir. Eu não sei o que eles querem dizer com justiça, mas de qualquer modo, os nossos tradutores puseram justiça em letra maiúscula. Parece, irmão John, que você tornou essa justiça uma pessoa. No fim, parece que era uma pessoa. Mas a justiça não permitiu que vivesse. Contudo, Paulo não se importou com isso. Ele jogou a cobra de lado, sacudiu a mão e a cobra caiu. Aparentemente, parecia que ele era um assassino, mas agora eles dizem, esse cara aí deve ser um deus. Há uma nota aqui. Nota 6.1. Eu gosto dessa nota. O apóstolo não era um deus, na superstição dos nativos curiosos, mas expressava, no seu viver e ministério, o próprio verdadeiro Deus, o qual, em Jesus Cristo, passara pelos processos da encarnação, viver humano, crucificação e ressurreição. E vocês dirão, irmão Lee, essa é a sua carga. Em qualquer ocasião você quer vender a sua carga. Certo? E o qual vivia então nele e por intermédio dele como o Espírito todo inclusivo. Bem, eu quero conferir com vocês. É isso a minha mercadoria, a minha carga? Ou o que Paulo viveu naquele tempo? Vocês sabem, nesta manhã, a irmã Lee verificou comigo, dizendo, o ensinamento de Paulo era principalmente para andar no Espírito. Daí a irmã falou comigo, você acredita que na viagem que Paulo teve, a todo tempo, ele estava andando no Espírito? Eu disse fortemente sim para ela. Sim, certamente ele andou no Espírito. Agora, vocês acham que estou vendendo a minha mercadoria. Mas quero verificar com vocês. A esta altura, não estava Paulo vivendo uma vida que era o Cristo encarnado, crucificado, ressurreto e ascenso? Digam. Não temos aqui uma pessoa que vivia uma vida que era, de fato, a expressão do Espírito que dá vida? Digam, santos, esta não é minha mercadoria. O nosso viver diário, a nossa vida diária, em qualquer situação, deve ser o quê? A expressão do próprio Cristo, o qual pregamos. Que Cristo pregamos? Nós pregamos o Cristo encarnado, crucificado, ressurreto e ascenso, como o Espírito todo inclusivo. Eu realmente creio, eu tenho toda a ousadia de dizer que quando Paulo estava na ilha, ele viveu tal Cristo. Ele viveu tal Cristo, como o Espírito todo inclusivo. Santos, isto não é a minha mercadoria. Eu estou lhes dizendo que tipo de vida Paulo viveu. Por quê? Porque isto está totalmente provado na sua palavra em Filipenses 1. Morte ou vida? Eu não quero saber. Mas eu tenho que viver Cristo e eu tenho que magnificá-lo. Portanto, o que Paulo estava fazendo aqui era uma espécie de magnificação, engrandecimento do Espírito que dá vida vivido por ele. Vocês concordam comigo?
Vocês todos concordam comigo? Nós precisamos admitir que este era o viver de Paulo, e o viver dele era o Espírito todo inclusivo, como a própria consumação do Cristo encarnado, crucificado, ressurreto e exaltado por Deus. Portanto, aqui, algo aconteceu mais além. E eles descobriram que o líder daquela ilha, e ele estava doente de disenteria. Você sabe, nos tempos antigos, este tipo de doença era bastante comum, mas era difícil de se curar. Os micróbios eram fortes demais. De qualquer forma, Paulo entrou e orou por ele, e Paulo o curou. Então, essas notícias correram. Puxa vida, este rei agora se tornou o melhor médico. Uma espécie de médico mágico. Então, ele se tornou um salvador para a ilha, certo? Então, eles trouxeram todos os doentes e todo mundo foi curado. Então, o versículo 10 diz: eles os distinguiram, incluindo Lucas, com muitas honrarias. Eu não sei quais são essas muitas honrarias, mas de qualquer forma, havia muitas honrarias diferentes. Isto é, todos os nativos da ilha os consideravam como a família real. E Paulo era o rei. E Lucas era um da família. Então, todos foram considerados, foram distinguidos com muitas honrarias. E quando nós, sempre, Lucas aqui, ele indica que estava lá, certo? Quando nós estávamos prontos para embarcar, para prosseguir viagem, eles nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Vocês devem saber que todo mundo perdeu todas as necessidades quando o barco encalhou, quando o barco estava na tempestade. Portanto, o que as 276 pessoas iriam comer? Certo? Mas o Senhor foi soberano. Para ser rei, você tem que cuidar da comida dos seus cidadãos. Para ser rei, você tem que dar algo para seu povo comer. Se não fizer assim, eles vão te matar, eles não vão te escutar. Certo? Então, este rei recebeu todos os suprimentos dos nativos. Mas vocês não pensem que Paulo devia algo para eles. Não, Paulo não devia nada para eles, porque Paulo curou muitos lá. Paulo curou tantos doentes de lá. Portanto, Paulo recebeu o pagamento. Certo? Eles pagaram Paulo. Eles pagaram aquele médico mágico. E aquilo foi quando Paulo e os 276 homens receberam o suprimento para continuar em viagem. E depois de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino. Este deve ter sido um navio egípcio que invernara na ilha e tinha os 2 filhos de Zeus por emblema. João, eu não tive tempo de falar com você. Eu tenho um pouco de dúvida sobre essa palavra. Esse emblema significa um sinal colocado na popa do navio. Mas, na verdade, eu olhei para o dicionário, se diz que esse tipo de sinal era colocado na popa. Mas é difícil de se dizer, vocês precisam estudar mais adequadamente. Aqui a figura da cabeça não significa como a rainha da Inglaterra, significa um sinal colocado na cabeça do navio, que é uma espécie de um Deus que guarda, que protege o navio para que possa vencer todas as tempestades. Isto é a figura da cabeça que fala aí. Emblema.
E tendo tocado em Siracusa, ficamos ali 3 dias. E de lá, bordejando, chegamos a Régio. E depois de um dia, tendo soprado vento sul, aquilo trouxe a situação pacífica. Vocês sabem, todos eles gostam de paz e de temperatura mais morna. Em 2 dias chegamos a Puteoli. Ouçam agora, onde achamos alguns irmãos. Aleluia, achamos alguns irmãos. E nos instaram que ficássemos com eles 7 dias. Valeu a pena. E foi assim que nos dirigimos a Roma. E dali os irmãos, tendo ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro. Isto é, de Roma. Os irmãos vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 estalagens. Você tem a nota lá. Vendo-os, Paulo, ele agradeceu a Deus e ficou encorajado. E quando entramos em Roma, Paulo foi permitido permanecer por conta própria, tendo em companhia o soldado que o guardava. Agora nós temos que voltar para ler essas poucas notas. Eu quero desfrutar estas notas com todos vocês. Isso deve ser, talvez seja uma ajuda para todos vocês entenderem esta passagem. Vamos ler a nota 6.1. O apóstolo... nós já lemos esta nota, hein? Agora, 9.1. No mar, na tempestade, o Senhor já tinha feito o apóstolo, não apenas o dono dos seus companheiros de viagem, mas também a garantia de vida e o conforto deles. Agora, na terra, em paz, o Senhor o fez, além do mais, não apenas a atração mágica aos olhos do povo supersticioso, mas também um que cura e a alegria para o povo nativo. Durante todo o tempo da sua longa e infeliz viagem de aprisionamento, o Senhor guardou o apóstolo na sua ascendência e o habilitou a viver uma vida muito além da esfera da ansiedade, mas plenamente dignificada com o padrão mais elevado das virtudes humanas, expressando os mais excelentes atributos divinos, uma vida que se assemelhava àquela que ele mesmo vivera na terra anos antes. Este era Jesus, vivendo novamente na terra, na sua humanidade divinamente enriquecida. Este era o homem-Deus maravilhoso, excelente e misterioso, o qual viveu nos evangelhos, continuando a viver nos atos, por intermédio de um dos seus membros, muitos membros. Este era uma testemunha viva do Cristo encarnado, crucificado, ressurreto e exaltado por Deus. Paulo, na sua viagem, viveu e magnificou Cristo. Não é de se admirar que o povo honrou a ele e a seus companheiros com muitas honrarias, isto é, o melhor respeito e a mais elevada estima. Agora, nota 15.2. A recepção calorosa dos irmãos de Roma e o cuidado amoroso daqueles em Puteoli mostram a bela vida do corpo nos dias iniciais, entre as igrejas e os apóstolos. Esta vida era parte da vida do reino celestial na terra, obscurecida por Satanás e habitada por homens. Aparentemente, o apóstolo, como prisioneiro em cadeias, tinha entrado na área da capital tenebrosa do império usurpado por Satanás. Na realidade, como o embaixador de Cristo, com a sua autoridade, tinha chegado numa outra parte da participação na sua vida do corpo da igreja, no reino de Deus na terra. Eu creio nisso, que quando Paulo viu os irmãos,
ele tinha o sentimento de que tinha entrado no reino de Deus para desfrutar a vida da igreja. Enquanto sofria a perseguição da religião no império de Satanás, desfrutava a vida da igreja no reino de Deus, a qual era um conforto e encorajamento para ele. O que vocês acham? Eu realmente creio nisso. Eu certamente creio nisso. Agora, mais uma nota, 15:5. 15:5. Encorajado. Isto indica que o apóstolo era bastante humano. Embora fosse encorajado pelo Senhor diretamente e fosse muito corajoso em toda a sua viagem, ele ainda tomou coragem em vista da recepção calorosa dos irmãos. Foi nesta humanidade elevada, com as suas virtudes humanas, que Cristo, com os seus atributos divinos, foi expresso na sua viagem. Ele magnificou Cristo até o fim na sua situação adversa. Eu espero que todos vocês possam ver isto. Certo? Portanto, ele estava lá em Roma e o desejo dele foi cumprido. Aleluia! Os judaizantes estavam o frustrando de ir para os gentios. Agora o Senhor, soberanamente, o levou para Roma. Vocês devem saber, 2000 anos atrás, no tempo de Paulo, ir para Jerusalém até Roma era mais difícil do que ir para a Lua hoje. Era um negócio grande demais. De Jerusalém ir a Roma era algo grande demais. Portanto, o Senhor levou-o até aqui para entrar no mundo gentil, até na capital do grande Império Romano. Aleluia! Eu realmente creio que Paulo teve uma alegria, um gozo que ele não podia proferir, cheio de glória. É uma alegria inefável, cheia de glória, cheia de glória. Ele estava alegre, mas cheio de glória, cheio de glória. Então, ele estava bastante alegre. O que ele fez então? Ele convocou todos os judeus, os líderes judeus, e falou das coisas para eles. Ele foi sábio em fazer isto. Então, ele começou a ministrar lá. E é claro, o ministério dele foi aceito por alguns. E também foi rejeitado por alguns. Então, vocês devem perceber que houve um real fortalecimento da igreja em Roma. Porque nós todos temos que crer que um bom número dos judeus foram salvos. Não esqueçam que isto não foi muito tempo depois que ele escreveu a Epístola aos Romanos. Não muito tempo depois, apenas alguns anos. Alguns anos antes de ter escrito a Epístola aos Romanos. Agora, o escritor veio. É por isto que, até aquele tempo, nos tempos antigos, eu não sei por que meio, que quando Paulo estava indo para Roma, as notícias foram até os irmãos de lá. Paulo não tinha chegado em Roma ainda. Paulo, eu creio, ainda estava, se vocês lerem a nota sobre as 3 estalagens, assim por diante, há uma distância de 48 e 64 quilômetros de Roma. Naquele tempo, isso era uma grande distância, mas os irmãos foram de Roma até um lugar que era 64 quilômetros e outro lugar que era 48 quilômetros de Roma para se encontrar com Paulo. Não havia telegramas naquele tempo, não havia DDD. Então,
Como é que as notícias chegaram para eles que Paulo estava indo para lá, estava chegando em Roma? Eu não posso descobrir. Eu lhes digo, esta é a vida da igreja maravilhosa. Vocês veem? Na vida da igreja maravilhosa, nós temos a inteligência mais eficaz, mais efetiva. Vocês considerem, vocês, santos jovens, aprendam o meio de estudar a Bíblia. Não apenas ler o preto e branco. Vocês devem entrar nisso e considerar quem levou as notícias para eles de que Paulo estava chegando em Roma. Alguns anjos? Ou eles tiveram um transe? Eu não sei. Mas de qualquer modo, isto é maravilhoso. Bem, vocês poderão dizer, talvez quando Paulo chegou lá, ele enviou alguns irmãos locais para passar a notícia aos irmãos de Roma. Mas se vocês lerem estes poucos versículos cuidadosamente, deixe-me ler isso para vocês novamente. Onde, isto é, em Puteoli, achamos alguns irmãos. Eles acharam alguns irmãos, certo? Que nos instaram, ficássemos. Os irmãos convidaram que eles ficassem lá. Ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que chegamos em Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro, até a praça de Ápio e as 3 estalagens. E quando Paulo os viu, ele agradeceu a Deus e ficou encorajado. Aqui há um pequeno pensamento que vocês podem ter. Isto é, depois de ter chegado em Puteoli e permanecido lá por 7 dias, Paulo enviou alguém para Roma. Mas vocês devem saber, aqueles 48 quilômetros nos tempos antigos levava um dia. 48 quilômetros era a jornada de um dia, em carruagem ou a pé. Algo que vocês podem ver que é bastante bom. É por isto que eu escrevi esta nota baseada nisto. Este é um quadro da vida da igreja nos tempos antigos. Foi nos tempos antigos que a vida da igreja foi tão desfrutável. O quanto nós devemos ter isto? Louvado seja o Senhor de que hoje nós temos melhores meios para levar adiante a nossa inteligência. Nós devemos seguir o padrão, o modelo. Então, ele trouxe um grande número para a igreja em Roma, e um bom número dos judeus rejeitaram-no. Então, ele lhes deu a palavra final. A palavra final. Isto é, o versículo 25. E Paulo tem dito uma palavra, o Espírito Santo falou corretamente por intermédio de Isaías, o profeta, a vossos pais, quando disse, vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis, não entendereis, vendo vereis, e de modo nenhum percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou gordo. Tornar-se gordo significa tornar-se dormente, sem nenhuma sensação. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os seus olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se voltem, e por mim, isto é Deus, sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Nota 26:1. Deus, o Pai, falou esta palavra aos filhos teimosos de Israel em Isaías.
No tempo de Isaías, Deus, o Filho, Cristo, citou esta palavra para os judeus rejeitadores em Mateus. No tempo em que o Senhor Jesus estava na terra. E agora Deus, o Espírito, por intermédio do apóstolo, aqui em Roma, repetiu estas palavras novamente para o povo de coração endurecido. Isto indica que, em todos os moveres da Trindade Divina, os filhos de Israel foram desobedientes ao Deus da graça. No tempo de Isaías, o Pai, no tempo de Cristo, o Filho, e agora, no tempo de Paulo, em Roma, o Espírito falou. A Trindade Divina falou aqui ao povo desobediente. Então ele voltou-se aos gentios para a execução da sua economia do Novo Testamento, na propagação do seu reino, para a edificação das igrejas, mediante o Cristo ressurreto ascenso. Mediante a propagação do Cristo ressurreto e ascenso. Vocês podem ver o versículo 28, certo? Então, ele permaneceu lá por 2 anos, na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, isto é, a propagação do Cristo ressurreto, e ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a intrepidez e sem impedimento. Eu devo acrescentar uma palavra. Como é que nós sabemos que proclamar o reino de Deus era a propagação do Cristo ressurreto? Simplesmente porque ele disse, ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Agora vocês podem ver que o reino de Deus anda junto com as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E isso significa ensinar as pessoas as coisas referentes a Cristo é propagar o reino de Deus. Portanto, na realidade, o reino de Deus é simplesmente a propagação do Cristo ressurreto. O tempo já está no fim. Eu ainda acho que precisamos de 10 minutos para todos vocês, na última reunião, compartilhar algo. O que vocês acham?